gente linda, como vai? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Espaço Feminino, que hoje é para a gente refletir, para a gente pensar um pouco e falar de diversos assuntos como intolerância religiosa. Apesar de ser crime, há quem desrespeite as regras e não considera as crenças das outras pessoas. Nós vamos falar sobre leis, o que é preciso mudar para pôr um fim à intolerância religiosa. Vamos falar também de transplantes de órgãos no Brasil. Também o que diz a lei. Quando a doação é a única saída, a angústia de quem espera na fila e também a celebração da vida de quem já recebeu um órgão e luta para incentivar que mais pessoas sejam doadoras de órgão. Vem comigo, nosso programa só está começando, nosso WhatsApp é aberto para você interagir, para mandar o seu recado, fazer a sua pergunta para os nossos convidados também. Anota aí na sua agenda que é o 34 99947 4515. Por esse telefone você fala sempre com o nosso jornalismo, com a nossa programação, com o nosso programa Espaço Feminino, comigo também, que estou atenta aqui à sua fala. A sua participação é sempre muito importante para a gente. A gente começa falando sobre transplantes. A situação do Brasil, a fila de espera, a vitória, a celebração, tudo isso que a gente falou na apresentação do programa de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui um time para a gente discutir sobre isso. Eu recebo o Denilson, está lá no cantinho, o Denilson de Moraes Castro. Ele é uma pessoa que vem socializar com a gente a sua história de vitória, de luta, de celebração. Ele que já recebeu o transplante de coração. É um prazer tê-lo aqui, viu, Denilson? Eu recebo também o Paulo Henrique, que é advogado, que vai comentar um pouco aí sobre o que diz a legislação, algumas mudanças, inclusive tem alterações recentes que nós vamos comentar aqui também, não é, Paulo? Como vai? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Ludmila? Joia, e você? Prazer estar aqui novamente. Eu que te agradeço a presença. E converso também com o doutor Marco Antônio, ele que é cardiologista do HNSF. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Ludmila. É um prazer enorme estar aqui, não só por estar aqui no seu programa, oportunidade de estar aqui pela primeira vez no Espaço Feminino. A primeira vez? A primeira vez. Não me diga. E também por falarmos desse assunto, né, que eu acho que é de suma importância, e mais ainda, ter o prazer de ter encontrado aqui o Denilson, que foi meu paciente logo que foi feito o diagnóstico, e vê-lo tão bem depois do transplante. Bons encontros promovemos aqui para essa roda de conversa muito interessante e importante. Conversa também com o Dr. Cássio Sgarbi, ele que é cirurgião vascular. Como vai, Dr. Cássio? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Ludmila. Prazer estar aqui com você e tomara que as nossas informações sejam úteis. E serão. Essa questão do transplante de órgãos no Brasil veio à tona, ganhou as manchetes nas últimas semanas, principalmente por conta do caso que nós acompanhamos, do apresentador Fausto Silva, ele que precisou passar por um transplante de coração, assim como todos os brasileiros que necessitam de um transplante de órgãos, foi para uma fila de espera até que a sua vez chegasse. Ele já foi submetido à cirurgia, segundo os médicos que realizaram o procedimento, ele passa bem, tem se recuperado, e é uma boa notícia e um alento para tantas outras milhares de pessoas que aguardam por transplante de órgãos, diferentes eles. Mas vamos entender desde o início, dando foco aí para o transplante de coração. Doutor Marco Antônio, quais as doenças que podem surgir e que podem ocasionar a necessidade de um transplante de coração? Ludmila, em primeiro lugar, parabéns por essa sua pergunta, porque eu acho que trazermos isso aqui, o que aconteceu com o Faustão, e você levantar isso aqui no seu programa, que tem uma audiência muito grande, é muito importante. Primeiro, para nós tentarmos sensibilizar as pessoas da importância, da necessidade de termos a solidariedade no momento difícil de doarmos os órgãos. E, principalmente, para também evitarmos, cuidando melhor dos nossos corações, para que não cheguemos a essa situação de precisarmos de um transplante de coração.
Em cardiologia, a grande parte das doenças, talvez a maioria das doenças, da evolução natural da doença, o final da doença, ela acabará sendo uma insuficiência cardíaca. Então, vamos começar por uma doença que é altamente prevalente, a hipertensão arterial. Uma hipertensão arterial maltratada, mal cuidada, não basta que se tome o medicamento, mas se nós não atingirmos os níveis preconizados de controle da hipertensão arterial, a longo prazo, uma das complicações da hipertensão arterial pode ser uma miocardiopatia dilatada e vir a precisar de um coração. Uma doença isquêmica, um infarto agudo do miocárdio, mesmo que o Dr. Cássio faça a revascularização ou se faça um stent, as microartérias podem também já estarem comprometidas com a arteriosclerose e, com isso, a falta de irrigação no músculo do coração pode também levar a uma miocardiopatia dilatada. Nós temos também a miocardiopatia dilatada idiopática, que nós não temos conhecimento da causa da doença e ela acaba sendo, no final, um problema desse. Uma doença valvular. Então, basicamente, quase todas as doenças em cardiologia, de uma forma ou de outra, podem evoluir para a insuficiência cardíaca. Então, o melhor é que nós cuidemos bem do coração para não precisarmos de um transplante. Pois é, se dá para a gente cuidar do coração melhor, então o que a gente tem que fazer? E há casos em que, mesmo a pessoa tomando todas as precauções, vai ser impossível ela não desenvolver a necessidade de um transplante, e aí a complicação é inerente ao quadro, porque às vezes é uma questão hereditária, às vezes é uma doença congênita, então ela já nasceu com aquele problema ali, fatalmente vai precisar, ou ao longo é possível fazer algumas intervenções na tentativa de não chegar na necessidade de transplante. Perfeito, é isso mesmo. Primeiro, cuidarmos e evitarmos todos os fatores de risco, começando pela hipertensão arterial, tabagismo, o aumento do colesterol, a vida sedentária. Todos esses fatores de risco levam às doenças isquêmicas do coração, que basicamente tem por trás delas a doença arteriosclerótica, que é a formação de placa de arteriosclerose. Então, essa aí é uma das doenças, é a doença que mais mata no mundo inteiro. A hipertensão arterial, como eu disse, além dela ser um fator de risco, ela também é uma patologia cardíaca. Ela tanto pode afetar o rim, precisar de um transplante renal, como também pode afetar o coração. Controle adequado da hipertensão arterial, como os outros fatores de risco todos que eu disse. Isso que você disse, você tem toda a razão. Nós temos pacientes que você nunca e jamais, o Cássio está aqui para complementar, que nós não vamos descobrir qual foi a causa. Mesmo que você faça uma biópsia do músculo do coração daquela pessoa, você não descobrirá qual a causa daquela doença. Pode ser hereditário. Eu tive na minha vida, uma época no posto de saúde, 2 irmãos gêmeos, um desenvolveu, foi para a equipe de transplante e o outro, logo depois, também acabou desenvolvendo. A suspeita que o alcoolismo, nós já tivemos suspeita de que algumas mulheres no pós-parto, na evolução do pós-parto, possam desenvolver essa miocardiopatia dilatada. Algumas dessas, que podem ser hereditárias, congênitas, infelizmente isso aí está no pacote que vem nos nossos cromossomas. Mas o que nós temos que fazer é conscientizar a população e a todos que nós precisamos cuidar dessas patologias que podem sim evitar que um quadro desses se desenvolva. Doutor Cássio, tem uma faixa etária, um biotipo de pessoa, além de outras que não seguem essas recomendações, até que o doutor Marco Antônio disse, que é tão preconizado não só por vocês cardiologistas, mas, de um modo geral, todos os especialistas em saúde orientam sobre essa boa condição da qualidade de vida, da busca de uma rotina mais saudável na prevenção de inúmeros problemas que podem surgir. Mas há um biotipo ou uma faixa etária que acomete, que as doenças do coração acometem mais? Ludmila, a gente tem que entender que hoje no Brasil, cada 5 pessoas, uma vai desenvolver insuficiência cardíaca. O maior gasto de saúde pública no Brasil hoje é com insuficiência cardíaca. Quase 1/3 de todas as internações no Brasil do SUS são por conta da insuficiência cardíaca. O Brasil gasta hoje uma média de 6 bilhões de reais por ano em tratamento de insuficiência cardíaca. O problema da insuficiência cardíaca como o Dr. Marco Antônio disse, tem várias causas. A causa congênita, por ter nascido com problema congênito, as causas não congênitas que vão evoluindo ao longo do tempo com a hipertensão, doença aterosclerótica, as causas de inflamatórias, as infecções, mesmo nós vimos aí durante essa pandemia vários casos de miocardite viral.
e evoluindo com insuficiência cardíaca grave. E então hoje a gente tem um número muito grande de pacientes com insuficiência cardíaca em todas as faixas etárias, desde criança até os mais velhos. É claro que conforme a longevidade, as doenças vão evoluindo e a gente vai tendo mais casos de insuficiência cardíaca. O transplante, ele é a reta final, ele é a última opção. Nós temos hoje um número insignificante de transplante comparado com os outros tratamentos para insuficiência cardíaca. Nós temos muitas opções para tratamento até o paciente chegar hoje na insuficiência cardíaca. Nós conseguimos hoje, com novos tratamentos, novos devices, dispositivos, tirar muitos pacientes da fila do transplante cardíaco. Mas aí, nesse caso, eu preciso ter uma intervenção mais rápida, porque, às vezes, as pessoas conseguem, os médicos e até o próprio paciente ali numa regularidade, indo ao médico com frequência, fazendo esse acompanhamento do estado de saúde, consegue até prevenir que algo aconteça, até mesmo um próprio infarto, quando você tem um histórico de acompanhamento e regularidade. Então, é possível que, nesse sentido da prevenção, de se evitar a necessidade do transplante, esse acompanhamento e o que tem hoje de intervenção, então, diminua a necessidade de um transplante, por exemplo? Não, você foi perfeito na sua colocação. Eu acho que esse é o estado da arte. É você focar, o transplante é importante, a doação é fundamental. A gente tem que entender que a gente tem 10 vezes mais chance de precisar de um órgão do que ser doador. Então, a gente tem que se conscientizar do transplante, que é importante. Tem países que você já é um doador automático, né? Como a Holanda, por exemplo, que você já, para você não ser doador, você tem que fazer um documento, coisa que no Brasil é o contrário, né? O Brasil, para você ser doador, você tem que se cadastrar, fazer um documento, registrar em cartório, para que você não possa ser um doador praticamente automático e não depender da família no momento difícil. Agora, o que tem que se fazer nesse país é isso, é atenção básica. É ali que tem que focar. A gente tira muito o paciente da insuficiência cardíaca. Nós temos muita opção hoje de tratamento para que o paciente não chegue na fase final. Porque, como eu disse, o grande gargalo público hoje, do dinheiro público da saúde, é a insuficiência cardíaca. E a gente tem uma estatística que fala que 62% dos pacientes com insuficiência cardíaca abandonam o tratamento no máximo 1 ano depois. Então, você vê a gravidade com que... Quem tem insuficiência cardíaca, o tratamento é contínuo? É para sempre. A insuficiência cardíaca, se você não usar de medicações, alguns meios, alguns dispositivos, às vezes, que precisa, ela vai a uma doença progressiva. Então, falta informação? Falta ao paciente ter essa consciência que, se ele não fizer isso, o que o médico indicou, seguir direitinho aquilo, ele é um possível paciente que vai precisar de um transplante, ou às vezes nem vai conseguir chegar a essa fila? Sim, o que falta isso é muita informação. Às vezes a gente tem medicação barata, num custo quase zero em farmácia popular, que você, dando de dose ideal para o paciente, você prorroga em 30% a longevidade desse paciente. E a gente tem que entender que depois que o paciente tiver a primeira internação de insuficiência cardíaca, a maioria vai morrer, mais de 50% vão morrer em 2 anos no máximo. Então a gente não pode chegar, porque depois que o paciente tiver a primeira internação, vão ser frequentes internações e gastos estratosféricos para a saúde pública, coisa que nós temos dinheiro é muito curto, né? Tanto na rede pública, que aí há uma problemática ainda maior, não falando de transplante, que aí o Paulo vai entrar, estava concordando aqui com várias questões que a gente estava falando, mas há um gargalo na saúde pública e até na própria iniciativa privada, diante a quantidade de ocorrências e a necessidade, a agilidade que tem que ter na prestação do serviço, né, doutor Marco Antônio? Eu concordo inteiramente com o que o Cássio disse, o que você está dizendo, e é uma coisa muito impressionante na insuficiência cardíaca, isso que o Cássio disse. A partir da primeira internação, o paciente às vezes acha que parece que ele está curado. A resposta ao tratamento é muito boa. Hoje nós temos drogas, inclusive drogas novas que entraram no mercado, que foram lançadas inicialmente para tratar diabetes. Hoje nós estamos usando largamente no tratamento da insuficiência cardíaca. O que nós buscamos nesses pacientes é aumentar a expectativa de vida dele, aumentar o tempo de não precisar
de um dispositivo, de um marcapasso que nós chamamos de ressincronizador ou mesmo do transplante. Então, o objetivo e as drogas podem sim fazer com que esse paciente viva por muito tempo sem precisar de uma coisa dessa. Mas é como o Cássio disse, a doença é progressiva. E eu gostaria aqui, que você me perguntou sobre as causas, eu me esqueci de uma causa que hoje tem se tornado muito importante nos congressos, hoje se discute muito sobre isso, e quando o Cássio falou sobre Covid, eu me lembrei, que são medicamentos, são drogas que podem acometer o músculo do coração. E dentre elas, hoje, nós achávamos que antigamente que eram poucas que podiam acontecer, mas hoje nós sabemos que grande parte dos quimioterápicos usados para o tratamento das doenças oncológicas, dos cânceres, podem potencialmente afetar o músculo do coração. Então, se nós levarmos em consideração que a população brasileira está envelhecendo muito e com isso desenvolve mais doenças cardiológicas e também aumenta a incidência de câncer, nós temos aí mais um fator muito importante no rol das causas para insuficiência cardíaca. O Paulo, a fila de transplante de órgãos no Brasil, que ela é gerenciada pelo SUS, ela é grande hoje. Os dados agora são 66.250 pessoas que estão à espera de algum órgão. Só de coração hoje no Brasil são 380 pessoas e tem ficado aí nessa média. Como que é gerenciado isso? Para quem está internado em hospital público, em hospital privado, tem a mesma tratativa? Ludmila, a fila, ela realmente, o próprio nome diz, é nacional, é uma fila nacional. E nós conversávamos, né, em bastidor justamente sobre isso. Eu acho que é uma definição errada, porque a legislação de referência, nós temos 3. A Lei Federal 9434 de 97, regulamentada pelo Decreto 9175 também de 2017, e a portaria do Ministério da Saúde número 4 de 2017 que regulamenta. Essas são as 3 legislações de referência em assunto de transplante no Brasil. E ela não fala em fila, ela fala em lista. E por que isso é importante a gente definir? Porque o termo correto, lista, quer dizer que todos estão na mesma ou em alguma prioridade em detrimento de outro, e ela vai ser organizada de acordo com as prioridades de cada paciente. Então, não quer dizer que eu esteja em primeiro lugar na fila ou que o Denilson não vá necessariamente me anteceder por uma situação pessoal ou um caso mais grave do que o meu. Se eu estou sendo tratado, por exemplo, com um medicamento em casa ou mesmo uma internação mais tranquila e que não seja um caso de altíssima gravidade, como é os que comumente a gente vê que é o que vai ser priorizado ao transplante. Então, obviamente, há essa alteração e essa fila, que na verdade eu vou, a partir de agora, utilizar o nome lista, ela se modifica todos os dias por vários critérios pessoais, né, por critérios também administrativos e por critérios lógicos, porque algum paciente ou outro deixa, né, de precisar e, obviamente, ele sai dessa lista ou é modificado de acordo com as necessidades. E o Ministério da Saúde, ele faz um enfrentamento muito correto dessa situação. Eu, num estudo muito apurado para estar aqui, para a gente não correr o risco de passar uma informação que não é verdadeira ou que seja duvidosa, eu estudei bastante sobre isso, ouvi outros colegas, ouvi especialistas da área dizendo sobre isso, como que é feito esse enfrentamento, e o Ministério da Saúde, através de suas secretarias de Estado, secretarias municipais, que formam todo o sistema nacional de transplantes, ele faz um enfrentamento muito correto dessa demanda no país. É tanto que no primeiro semestre nós tivemos um altíssimo número, quanto foi? 206 transplantes só de coração nesse primeiro semestre. Então, há sim um enfrentamento correto dessa demanda. A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai ouvir o Denilson também. Tem muito a compartilhar dessa angústia na fila, na lista, até a chegada dele, como é que foi toda essa trajetória. E a gente discute mais, até mesmo para a gente saber como que a gente age para ser um doador. O que tem que ser feito? Tem que ser declarado algo? A quem? Como? E mais ainda sobre prevenção. A gente volta já já.
De volta com o nosso programa Espaço Feminino, a gente continua falando de transplante de órgãos, com foco aí no de coração, falando sobre o que a gente pode fazer para diminuir as nossas chances de ser um paciente que precisa de um transplante. E aí eu quero saber do Paulo agora, o que a gente pode fazer para ser um doador? Está aqui o Denilson e tantas outras pessoas que estão bem hoje porque receberam um órgão de alguém. O que fala a legislação? Antigamente a gente tinha que colocar na carteira de identidade, algumas pessoas tinham essa informação, hoje não tem como é. Esse novo modelo de identidade, ele tem um campo que a pessoa pode declarar que seja doadora. Mas não há uma legislação específica que regulamenta. Então, a pessoa tem que se conscientizar que precisa e na hora de fazer o seu documento declarar, né, agora quem faz é a Polícia Civil, né, através do sistema de identificação, que é doador. Então, vai constar nesse campo. Mas mais importante do que isso, Ludmila, é a conscientização e falar para a família, porque é a família que vai decidir na hora que tiver um caso grave e o paciente, às vezes, ele não vai ter condição, né, física ou psíquica de decidir isso. Então, obviamente, a família precisa estar atenta a esse desejo do seu ente familiar de ser doador e ajudar outras pessoas, né? Então, é o que o doutor falou. Nosso sistema ele não é positivo, que entenda que todos são doadores até que declare a sua intenção de não ser. Ele é o contrário. Ele é positivo no sentido, para eu ser doador, eu tenho que declarar que sou. Então, quem precisa saber disso são as pessoas, seus familiares, que irão decidir por você num momento difícil. Naquele momento, a gente está falando sobre isso aqui no programa, sentar em família e já discutir a situação para depois, no momento, né, de maior desgaste ali, não ter que falar sobre isso. Então, esse é o momento de falar enquanto está todo mundo bem, que pode ser um doador, de declarar. Exatamente. E outra coisa, o protocolo, né, para se chegar a essa conclusão, ele é um protocolo difícil. Eu entendo que é difícil, eu já passei por isso em família, inclusive, tive uma tia que passou por isso, então a família fica muito sensibilizada com essa situação, se deixa o seu ente ir naquele momento, se vai ser doador ou não, e o protocolo ele é um protocolo lento, moroso e num momento difícil, né, para a família decidir se quer ou não doar os órgãos do seu filho, de seu neto, de uma tia, de uma avó. Então, falar antes é importante. A partir do momento que eu sei que aquele ente meu tem intenção já de ser doador, então é mais fácil para mim decidir. Doutor Marco Antônio, doutor Cássio, antes de eu passar, Denilson, eu quero te ouvir, porque eu estou curiosa para saber a sua história, porque ela vem, sabe, num sopro de esperança para tanta gente e para nós também, assim, vendo você tão bem numa luta que foi grande. Mas como que é essa situação? Por exemplo, Patos de Minas não realiza transplante de órgãos, mas há uma equipe do MG Transplantes em Minas Gerais que vem a Patos de Minas captar esses órgãos. Como é que funciona com os hospitais particulares? Essa equipe, ela só está autorizada a captação em hospital público? Como é que funciona no caso de um paciente falecido em hospital particular, mas que tem esse desejo da doação? Como é que é esse trâmite? Ludmila, antes de eu falar sobre esse assunto, só queria dar um adendo no que o Paulo falou. Existe uma lei que está em trâmite no Senado hoje, e, salvo engano, é pelo Humberto Costa, o senador Humberto Costa. E essa lei, esse projeto de lei, né, está para exatamente reverter esse processo de você não ser doador automático. Ao invés de você ter que fazer um documento para ser doador, você teria que fazer um documento para não ser doador. Isso está em trâmite no Senado, né? Tomara que isso acabe se descortinando, mas não sei. Mas em relação à captação de órgãos, nós temos hoje toda a fila de transplante, a lista, né, de transplante, tudo isso é regulado pelo Ministério da Saúde. E cada estado tem o seu órgão regulador. Então, os pacientes são cadastrados na fila de espera e
para você, esse processo é muito complexo, não é simples. As pessoas têm aquela falsa impressão que trocar um coração é igual trocar uma peça de carro, que você vai lá, põe o paciente na... É uma cirurgia complexa? O problema não é a cirurgia em si, né? A gente já viu muito transplante, já participei muito. Agora, não é a cirurgia em si que é o problema. O problema é o pré e o pós-cirurgia. Porque para você pôr o paciente Denilson, ele foi privilegiado. A gente vê que é muito difícil o paciente chegar até a cirurgia. E principalmente nesse país, onde o atendimento é um pouco precário em vários lugares, porque esse paciente tem que estar muito preparado para operar. Porque às vezes está na sua vez, tem compatibilidade, mas aquele paciente não foi bem conduzido, de forma que ele não está fisicamente preparado para o transplante, perde a vez. O Faustão, por exemplo, que essa polêmica do Faustão, por que ele foi transplantado rápido? Teve uma facilitação? Não teve. Eu sei como é que funciona esse esquema de captação de órgão. Não tem uma facilitação. É muito sério. É um dos maiores do mundo. É modelo do mundo. É referência. É muito sério. Inclusive é público. Você pode entrar lá, você vê todo o processo e não tem como você burlar isso aí. É que ele teve o privilégio, né, pela contingência da vida, de estar no lugar certo, com a equipe que o preparou, porque ele estava numa situação de quase morte, que ele estava numa assistência circulatória, e quando a gente coloca o paciente numa assistência circulatória, que é um coração artificial, que a gente chama de ponte para transplante, esse paciente, se não for transplantado em dias, ele morre, porque ele começa a entrar em falência de múltiplos órgãos, insuficiência renal, inclusive ele já entrou em insuficiência renal, né? E por sorte ele já foi acudido a tempo. Então, esse processo é muito complexo. E quando a gente está no interior, você fala, o paciente está aqui, internado aqui, ele está na fila de transplante lá, o coração é diferente de outros órgãos. Por quê? Porque o coração ele tem um tempo muito estreito para você tirar e transplantar. E o primeiro que o doador, ele tem que estar assim, vivo, que eu falo da parte hemodinâmica, né? Não do cérebro, porque tem que estar em morte cerebral. E depois que entre ele captar esse órgão e transplantar, não pode ter mais do que 4 horas. Senão o coração não funciona mais. E é tempo dependente. Quanto mais rápido for esse processo, melhor o resultado cirúrgico do paciente. E você vê a logística para você. Aí o paciente está lá, internado no Sírio-Libanês, como o Faustão estava. Do lado dos maiores centros de transplante. E aí surgiu o coração. Você imagina, o paciente está internado aqui em Patos de Minas, também na mesma situação, na fila. Aí, quanto é a logística para o paciente sair de Patos de Minas com um avião e ir até o hospital? Vai dar 4 horas? Não tem jeito de 4 horas. Perdeu a vez. Então, isso é muito complexo. A captação de órgão, como você me falou, ela funciona muito bem. Eles vêm até a cidade, Patos é um centro de captação de órgão, tanto hospital privado como mais público, né? Porque os públicos são os mais comuns na doação de órgão, e captam esse órgão, e aí a gente tem esse tempo frio que a gente fala no coração, que a gente coloca o coração praticamente gelado para que possa chegar nesse tempo para transplantar. Mas isso não é simples, é muito complexo. Até você preparar, esse paciente tem que estar numa fila, esse paciente tem que estar... tem os exames de compatibilidade, que são exames sofisticados. Tem literalmente é uma corrida contra um tempo, contra o tempo. E numa agilidade tremenda que tem que ter aí, uma sincronia todas essas equipes para chegar numa conclusão muito ligeira. E você vê, como eu disse, hoje nós temos aí 1/3 da internação por insuficiência cardíaca, então você imagina a quantidade monumental de gente internada por insuficiência cardíaca. Quantos são transplantados? São exceções. Então, nós temos que trabalhar de forma que o paciente não chegue a esse estágio. Que o paciente não chega, porque é muito sofrimento. Insuficiência cardíaca é um sofrimento terrível. Denilson, agora eu quero saber de você. Ele aqui, que é um exemplo de vitória. O Dr. Cássio acabou de falar aqui, o Dr. Marco Antônio também explanando toda essa dificuldade, essa luta de quem precisa do transplante e do sucesso que é no pós. E está aqui a prova viva de que é possível quando se tem algo muito maior e uma equipe também de acompanhamento que dá todo esse suporte.
Mas, Denilson, como é que foi essa história? Como é que você descobriu que tinha um problema no seu coração e que tinha algo errado com ele? Eu fui diagnosticado em 95 pelo exame da empresa, né, da CEMI que eu trabalhava. E foi confirmado, era uma fase boa ainda de saúde, e com o tempo houve um avanço da doença, né? E você foi diagnosticado com o quê? Miocardiopatia dilatada. O coração incha, né, doutor Marco Antônio, e impede que ele realize suas funções. E você não sentia nada, Nada. Tá? Então você é diagnosticado nesse exame corriqueiro. E eu me aposentei aos 27 anos com esse problema. E com 27 anos. E com o passar do tempo, houve uma evolução da doença. E em final de 2013... Você foi sentindo alguma coisa? Ou só os exames que te contavam que não estava muito bem? Sempre foi aumentando, né, avançando a doença, e o meu coração foi ficando cada vez mais fraco, eu sentia falta de ar, tive várias restrições, alimentação, pouco sal, pouco líquido, atividade física nenhuma, cada vez mais debilitado. Então, assim, era bem grave a minha doença, né? Sempre avançando e cada vez eu senti o peso da minha doença. É como se fosse uma vela que ia se apagando aos poucos, eu ia perdendo as forças. E nesse tempo, você chegou a fazer vários tratamentos ou não? A única saída que te deu, olha, Denilson, no seu caso aqui está piorando, tem que ser transplante. Como é que foi esse progresso? Houve uma tentativa com medicamentos, né? Até que realmente, como último recurso mesmo, foi o transplante. Os medicamentos já não faziam efeitos mais para mim. E como é que foi a sua chegada, então, nessa lista, nessa fila? Quanto tempo que você ficou ali e como é que você recebeu a notícia? Denilson, agora a sua saída é achar um doador compatível. Eu encarei muito de uma forma positiva, sabia que seria a minha última chance e acreditei nessa chance de sobrevivência, né? Fui transferido a BH de avião porque realmente eu não conseguiria de outra forma, né? Você estava internado? Estava em Patos. Internado aqui? Você estava internado até então? Aqui. Na UTI também. Fui transferido a BH. Chegando em BH, comecei a fazer os exames preparatórios para verificação para todo o processo de compatibilidade, né? E entrei na fila dia 3 de dezembro de 2013, como o terceiro da fila. Ia voltar para Patos, aguardar em Patos, mas eu tive uma piora. Aí eu passei para primeiro lugar como prioridade. Assim como o Faustão também, na UTI e ligado a uma medicação para que dê uma força um pouco mais no meu coração. Mas também não poderia ficar nessa medicação por muito tempo, né, doutor Marco Antônio? E no dia 29 de dezembro, a minha doadora apareceu. Uma jovem de 23 anos, né? Um presente de ano novo. De ano novo. A cirurgia foi 30 para 31. Então, realmente é um presente de ano novo, né? É um privilégio, né? De vida nova. De vida nova. De continuar a viver, a sonhar, a voltar ao trabalho também. Você sabe quem foi a sua doadora? Você chegou a conhecer algum membro da família dela? A legislação não permite esse contato. É sigilo total. Do Faustão aí acabou vazando tudo. Mas coincidência por ser uma pessoa famosa e aquilo lá também... Mas bate essa curiosidade de saber, Denilson, tem vontade de ir atrás? Como eu sabia que não era permitido, eu não tive muito essa vontade. Porque eu não sei quem está de lá, qual a família que está do outro lado. Qual o ponto que eles poderiam interferir na minha vida, um excesso de privacidade, não seria bom para as duas famílias. É importante isso, Paulo? Esse sentido da lei? Eu acredito que sim, Ludmila. Ela resguarda exatamente essa privacidade em relação às famílias, porque por mais que para ele representa um momento de extrema felicidade, para a família teve uma perda, né, a de um ente querido para poder salvaguardar de outro. Então, eu acredito que a legislação nesse sentido, ela é muito humana, né, de preservar sentimentos. E o direito ele é positivo, né, é prático. E, infelizmente, a gente não cuida desse contexto e infelizmente, não consegue abraçar, né, carinhosamente as pessoas. Né? A gente precisa resolver problemas cotidianos. E para o Denilson representou exatamente a vida e a morte. Né? Está entre as duas coisas. E para a família de lá também. Denilson,
Quanto tempo que você esperou? 17 dias. Então, muito pouco, né? Desde que você entrou? Na fila, 13 de dezembro e fiz dia 30 de dezembro de 2013. Muito rápido, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E foi ligeiro. Foi. Então, assim, eu acho que eu não aguentaria muito tempo mais, né? Nessa fila. Doutor Marco Antônio está concordando, Sim, porque acompanhou o Denilson em algumas etapas. O Denilson é como uma pessoa próxima, né? Porque nós nos tornamos muito próximos dos pacientes. Eu acompanhei a história do Denilson de perto, desde o diagnóstico, e como ele disse, né, ele começou com a doença em 95 e foi transplantado em 2013. Então, foi um longo período, né? Ele evoluiu, porque nós classificamos a insuficiência cardíaca em fases funcionais, da New York Heart Association, em classes de 1 a 4. Então, o Denilson, eu acompanhei e vi o Denilson atravessando toda essa fase. No finalzinho, até não estava próximo dele, no momento da transferência dele. Mas ele atravessou tudo isso, foi lentamente piorando. Quando depois ele teve o transplante, a primeira notícia que eu tive dele, de um amigo em comum, que era o meu personal trainer, que o Denilson estava na Europa, eu tinha viajado com o pessoal para a Europa. Eu falei, putz, mas que felicidade de saber que o Denilson está na Europa. Comemorando em grande estilo. Ô, Denilson, como é que é a sua vida hoje? O que mudou? Como que... quais são as transformações? Você faz o que você quer? Você está na ativa? Não está? Pratica atividade física? Não pratica? Mudou o estilo de vida? Eu sempre fui muito zeloso com a minha saúde, né? Sempre metódico, sem exagero. Eu acho que eu sempre aderi ao tratamento, sempre recebia bem as recomendações do meu médico. E hoje eu pratico atividade física, eu faço musculação, eu corro, eu pedalo, tenho uma vida totalmente normal. E, inclusive, voltei ao trabalho, né? Fui desaposentado e voltei ao trabalho depois de 22 anos. Então, assim, muita gratidão, né? A Deus, a família da minha doadora, né? Uma jovem de 23 anos, que permitiu a doação num momento tão difícil. Então, completando aquilo que o Paulo falou, o que nós recomendamos? É essa conversa com a família, que você quer ser um doador de órgãos. Porque se você comenta, a família encara como último desejo. Se você não comenta, fica difícil para a família decidir sobre a doação. Que assim seja. A gente fez umas escritas nas mãos. Vamos mostrar aqui também, que depois vai para as nossas redes sociais, que é bem isso. O que a gente falou em palavras, a gente deixa em marcas, porque está aqui um exemplo de luta, de vitória, de saúde, de fé, e que tenhamos mais sensibilidade com o próximo. E que também o nosso sistema dê cada vez mais suporte para todas essas pessoas que estão na fila, e com mais doadores sensibilizados, que essa captação e esse transplante, e que a recuperação seja plena também. Quero agradecer muito a vocês aqui. Foi, eu acho que, um programa informativo. Eu estava lendo as mensagens aqui dos telespectadores e todo mundo assim engrandecido com o que vocês trouxeram, com a atenção à saúde desde sempre, e a necessidade também de mobilização da sociedade para mudança, para que essa generosidade seja aí exposta em nossos lares, para que mais pessoas possam sorrir como o Denilson. Obrigada, viu, doutor Cássio, pela sua presença. Eu que agradeço. O Marco Antônio vai ser a primeira de muitas entrevistas. Muito obrigado, por favor. É um prazer. Eu sou um defensor muito grande das causas femininas. Eventualmente assisto seu programa, te cumprimento por isso também. Você sempre traz causas. E eu acho que me sinto honrado de estar aqui no Espaço Feminino. Isso para mim foi uma honra. Da mesma forma a minha. Boa noite. Doutor Paulo, obrigada pela sua presença. Eu agradeço mais uma vez e vou reiterar, sempre falo isso aqui. A NTV presta um serviço de altíssima relevância para Patos de Minas, trazendo notícia de toda a ordem, todos os dias nas nossas casas. A gente tem uma impressão assim que as pessoas não veem, mas a gente é cumprimentado na rua por isso. Então, quer dizer que está chegando sim às casas das pessoas patenses, e eu fico muito feliz de participar, viu, Ludmila? Saber o que acontece ao nosso redor, à nossa volta, nas nossas proximidades, é muito importante somatizar a globalização que nos invade com muitas informações. Né? Exatamente. Obrigado, viu? Para sermos aí cidadãos conscientes do que acontece. Denilson, gratidão.
E mais saúde sempre. E obrigada aí por esbanjar vida, esbanjar sorriso e esperança, principalmente para tanta gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante, né, que salvou a minha vida e pode salvar de tantas outras. Que assim seja. Nosso programa não acabou não, apesar que dava para a gente continuar esse assunto aqui por muitas e muitas horas. Vi assim a quanto que vocês estão participativos, gostando, achando interessante essa discussão. A gente vai voltar a falar sobre isso também no nosso programa. Informação, a gente fala que é vida, é arma para a gente ter mais consciência enquanto cidadãos. A gente vai para o intervalo, na volta a gente fala de outro assunto que merece a nossa reflexão: intolerância religiosa. Voltamos, gente linda, e a gente fala agora sobre intolerância religiosa, e eu recebo aqui nos nossos estúdios o pai Rodrigo de Xangô, ele que é sacerdote umbanda, do culto afro-brasileiro, tem formação também em Direito, graduando em Medicina, uma extensão de conhecimento aí para falar com a gente. Como vai, pai Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, é uma oportunidade, essa janela de comunicação, de transmissibilidade de conhecimento das religiões afro-brasileiras. E estamos aqui perante esse universo de constituição de outras profissões para poder somar e trazer uma mensagem em relação ao conhecimento e a tirar a ignorância, que é a falta do conhecimento do outro em relação às práticas das religiões de matriz africana. Exato. Eu converso também com o advogado, doutor Rodrigo Barbosa. Tem dose dupla de Rodrigo aqui hoje, né, doutor? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, poder falar com o seu público, levar conhecimento. Acho que é a melhor forma de combater qualquer tipo de intolerância, seja ela qual for, através do diálogo, da informação. E acho que é isso que nós viemos fazer aqui hoje, trazer mais informação. Exato. Sempre bom a gente ter esse tipo de discussão. Não é mesmo, Hélida Abreu, ela que é ativista do Movimento Negro Unificado, também do Coletivo Madá, como vai? Tudo bem, você? Boa noite. Mais uma vez aqui um prazer, né? Falar de um tema tão importante, né? Necessário, para que, como o doutor Rodrigo disse, eu acho que o caminho para mitigar essas práticas, né? Tanto da intolerância quanto do racismo, realmente é a informação, né? A conversa, a educação, de uma forma ampla. É aquela coisa, ao invés de falar assim, não pode falar sobre isso, que é demais, cada vez a gente tem que discutir exatamente o contrário. Antes até de a gente adentrar aqui em algumas discussões, eu vou mostrar um caso que aconteceu neste domingo em Belo Horizonte. Foi em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, em que uma motorista de aplicativo, ela denunciou um casal por agressão. O motivo? Intolerância religiosa. Olha só. A agressão ocorreu neste domingo no bairro Eldorado, em Contagem. Neste vídeo, a motorista Mariana Domingues Fidelis, de 27 anos, grava um dos passageiros fora do carro. Segundo ela, o casal fazia piadas sobre a música gospel que tocava no rádio. Ela questionou e teria sido ofendida com palavrões. Após cancelar a viagem, foi agredida fisicamente. Isso aqui foi um passageiro e a sua companheira, depois de chutarem meu rosto todo. Tô sentindo muita dor no corpo, muita dor, mas o pior é o meu rosto, que tá totalmente dolorido. Meu lábios todo aqui cortado. Na voz da Mariana, o retrato da intolerância religiosa, os números são assustadores. De 2021 para 2022, pasmem, as denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentaram 106%, segundo o Disque 100. Uma média de 3 por dia é muita coisa. E mais, a maior parte dessas denúncias foi feita por praticantes de religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. Mais um dado que chama atenção aqui, o Hélida sabe qual que é? 6 em cada 10 vítimas são mulheres. Que vai aí, sabe, somando cada vez mais ao bloco que a gente já conhece das principais vítimas aí de intolerância, de preconceito e muito mais. Como que você vê o caso da Mariana, de tantas outras pessoas que sofrem com a violência, com a intolerância religiosa, somados a esses dados? Então, Ludmila,
eu acho que fica cada vez mais visível o quanto é necessário falar dessa interseccionalidade, né? Que, na maioria das vezes, as vítimas são mulheres, né? São mulheres pretas, como a gente disse na minha última vez aqui, né? O quanto essas zeladoras, o quanto as mães de santos, as IAs, sofrem com tudo isso, né? Com o racismo religioso, com o machismo, com a intolerância religiosa, né? E assim, eu falo que é necessário a gente fazer uma apanhada desses conceitos e entender que são coisas diferentes, que são fatos diferentes. A gente já chama de racismo religioso justamente porque, infelizmente, o racismo ele tem, né, várias ramificações. E o racismo religioso, a gente linka as religiões de matriz africana, especificamente, como você disse, dos números altos e, infelizmente, estatísticas altas, justamente por isso, né, por ser uma religião que é praticada, na maioria das vezes, por pessoas pretas, né, pela diáspora africana, por afrodescendentes. Então, a gente precisa entender que o racismo é um conceito, que o preconceito é um e que a discriminação é outro, né? Discriminação é quando você trata a pessoa diferente por vários motivos, né? O preconceito já é fazer um julgo sem antes saber, sem conhecer, né? E o racismo, a gente sabe que é um conjunto de práticas, de teorias, né? Que sustentam uma supremacia, no caso de pessoas brancas, em detrimento de outros, né? Pessoas pretas. Então, a gente linka o racismo religioso a essa religião de matriz africana, né? Exatamente por isso, por essa herança, né? Por essas mazelas do período escravocrata no Brasil, que demoniza tudo que é de preto, né? As religiões, a cultura, né? A música, né? Apesar de ser do gosto popular, mas tem muita música, especialmente as músicas que a gente chama, né, de pontos e cantigas das religiões, né? Da capoeira, do congado, porque quando a gente fala religião de matriz africana, quando a gente fala matriz africana, a gente só não fala da Umbanda, do Candomblé, do Omolocô. O congado é uma matriz africana, a capoeira é uma matriz africana, né? Então, esse racismo religioso, né, que causa, né, histórias como essa que a gente viu, é ligado muito a esse histórico de racismo estrutural que a gente vive, infelizmente. O pai Rodrigo, a Hélida coloca aqui algumas questões justamente assim relacionado a essa intolerância, como é que as pessoas não olham, não enxergam a essência dessas religiões, sabe? Que é muito além do que elas acham que sabem. Elas consideram por uma estruturação social que foi passado para elas assim. Falta conhecimento. A Umbanda, por exemplo, qual que é a pregação dela? Justamente, o que nos falta perante a nossa sociedade é a questão do conhecimento, desvendamento dos rituais da ritualística pré-existente tanto dentro dos cultos de Umbanda quanto de Candomblé. Então, quando a gente busca, principalmente, a origem da palavra Umbanda, a gente tem essa teogonia como uma palavra em banto da nação Angola, na palavra de Quimbundo, que significa a arte de curar, o curandeirismo. Então, a Umbanda, para nós, ela é uma religião genuinamente brasileira que sofre influências católicas, sofre influências espíritas, sofre influências indígenas, influências africanas, apesar de ter os seus dogmas, apesar de ter os seus princípios, apesar de ter a sua estruturação, qual seja ritos de iniciação, batismo, celebração de casamento, rituais fúnebres, entre outros, que fazem a constituição do que a gente tem como nossa religiosidade. Portanto, a gente tem que deter esse conhecimento de como a Umbanda seja uma religião indígena, afro-brasileira, e que busca esse conhecimento, tanto natural quanto espiritual, em prol das necessidades de nós enquanto almas encarnadas. Quando a gente fala propriamente da questão da Umbanda, fazer esse link com o que a Hélida trouxe para nós, que não é somente a Umbanda e Candomblé. A gente coloca, por exemplo, como as religiões espiritualizadas, o kardecismo, que teve a sua fundação na Europa por volta do ano de 1858, na data 1º de abril, através de Allan Kardec, que fez a sua codificação. A gente tem o Candomblé, que é uma religião totalmente africana, que faz essa distinção e a manipulação dos deuses em reverberamento às energias da natureza. E nós temos a Umbanda, que é essa religião genuinamente brasileira, que faz esse acoplamento com todas as outras manifestações, até mesmo com o sincretismo da Igreja Católica, em prol dessas nossas necessidades. Então, para poder falar, né, a respeito do que a gente tem hoje como intolerância na nossa sociedade, a gente precisa antes fazer uma análise geopolítica, onde a gente consegue acarretar um histórico geográfico de quando isso começou, um histórico, né, de como essa história se deu, e mais ainda até mesmo intervenções políticas, uma vez que a gente tem
discriminações de cunho de ideologia e discriminações de cunho político dentro da nossa própria religiosidade. Tudo isso nasce com a nossa colonização, arraigada uma cultura. Esses dias eu li uma coisa de um político falando que não tem essa questão do preconceito estrutural, sabe? Não tem isso. Então é virar os olhos ou não reconhecer um problema que precisa ser cada vez mais combatido. Talvez seja porque seja branco, porque esteja numa bolha social, não consegue perceber a necessidade e a dor do outro. Então é preciso a gente ampliar esse debate, conhecer e conversar até mesmo antes de fazer qualquer tipo de apontamento. As pessoas que estão lá e que vivem isso. Doutor Rodrigo, o que diz a lei? Porque hoje endureceu mais. A Hélida trouxe aí algumas vertentes de entendimentos até de classificação de lei, né? Do que é racismo, do que é a intolerância, do que é até mesmo outros atos que entram criminalizados isso aí, como a própria xenofobia. Mas o que diz a lei sobre a intolerância religiosa? Onde se enquadra, e mais do que isso, a pessoa que se sente desrespeitada, que não tem a sua crença respeitada pelo próximo, não quer dizer que tem que ser avalizado, não. Né? Não tem nada disso, é questão de respeito. Como que essa pessoa busca os seus direitos? Bom, de fato houve, né, um endurecimento da lei a partir no início do ano de 2023. Quando a gente fala de intolerância religiosa, a intolerância religiosa ela precisa ser entendida como um conjunto de atos, né, que a intolerância religiosa ela é um conjunto maior que engloba diversas condutas criminosas, entre elas a injúria religiosa, os crimes contra o sentimento religioso e o crime de racismo religioso. Então, para cada uma dessas condutas tipificadas pela lei... Então, vamos dar um exemplo de como é que a gente... O que a pessoa tem que pensar? Olha, vamos mudar e de uma condição de dentro para fora, não é só para seguir uma regra de lei, não. Até para passar para os seus herdeiros, para passar, né, para o seu seio familiar, uma estrutura que enxerga o próximo como seu semelhante. Então, assim, vamos dar os exemplos do que acontece no dia a dia que configura nessa criminalização. Por exemplo, nós tivemos um caso clássico no Brasil, que foi o episódio de um líder religioso chutando a imagem de outra religião, né? Chutou a imagem de Nossa Senhora. Isso, chutar a imagem de Nossa Senhora. Isso está incorporado dentro do crime de racismo religioso. De racismo religioso, porque de crime contra o sentimento religioso, porque isso é um vilipêndio ao sagrado do outro. E a pena para esse crime ela é de 2 a 5 anos. Esse é um crime é um crime contra o sentimento religioso. Agora, se eu chego em uma pessoa e digo a ela e falo mal dela por causa da religião que ela pratica, por exemplo, se eu chegar para a pessoa, você é uma macumbeira que faz mal para os outros, eu estou cometendo crime de injúria religiosa. Esse crime, sim, ele teve a pena endurecida no início do ano. Era um crime que era muito cômodo para quem o praticava. Ele era um crime que tinha uma pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Agora ele é punido mais severamente. Ele foi para 1 a 3 anos e multa. Ou seja, são as políticas públicas tentando combater esse conjunto de atos ou fatos que levam a toda essa intolerância religiosa. Já o crime de racismo religioso, além de todas essas condutas que eu disse anteriormente, ele tem que ter o processo de incitação à violência a determinados grupos religiosos. Ou seja, tem que haver aquele sentimento de querer exterminar um grupo de uma religião diferente da sua. Então, nós vamos sair hoje numa campanha para acabar com as pessoas que são praticantes de religiões de matriz africana.
vamos destruir todos os terreiros, vamos matar quem pratica vamos impedir que essas pessoas sejam empregadas. Aí nós estamos falando de racismo religioso. Por exemplo, o que aconteceu com a Mariana lá em Contagem, na região metropolitana. Ela disse que um casal a agrediu, então, depois que ela pediu que eles se retirassem do carro, quando esse casal começou a fazer gracinhas, a fazer insinuações quando ela ouvia música gospel. E aí, segundo o relato dela, eles se revoltaram ali e começaram a agredi-la com socos e pontapés. Se enquadraria em qual situação? Bom, claro que vai haver todo o processo judicial para o correto enquadramento do crime, mas penso eu que nós estaremos diante de um crime de injúria religiosa. Entretanto, o crime de injúria religiosa não exclui a aplicação da pena do crime de violência que ela sofreu. Um crime não exclui o outro. Agrava. Né? Então, se ela sofreu o crime de injúria religiosa, pena de 1 a 3 anos, mas o crime de lesão corporal que ela sofreu. Então, as penas vão se somar. Doutor Rodrigo, no caso dela, ela filmou. Eu fiz essa pergunta, assim, ela acabou filmando ali algumas coisas, algumas cenas do que aconteceram e depois Sim. como ela ficou. No caso da denúncia, reunir essas provas é importante se a pessoa não tiver. E aí, como é que busca ajuda além do Disque 100? Pois é, além do Disque 100, os crimes contra o sentimento religioso, os crimes de intolerância religiosa, eles são crimes de ação penal incondicionada. O que quer dizer? Que se a polícia tiver notícia do fato, ela tem que agir para investigar aquele crime, ela tem que abrir um inquérito. Não depende de queixa da vítima, não depende de a vítima ir até a delegacia e fazer a reclamação. A polícia ela está obrigada por lei. Então, portanto, se a pessoa sofreu e ela não conseguiu, cabe a pessoa chamar a polícia, ou quem viu chamar a polícia, e a polícia investigar para solucionar o crime, sem prejuízo da reparação civil a que a pessoa tem direito. Um crime desse, igual a dona Mariana sofreu, ela vai ter custos, talvez com reparação da face, com medicação. Esses que praticaram crime, além de responder na esfera penal, também deverão responder na esfera civil e na reparação moral que ela sofreu. Pai Rodrigo, qual que é a orientação dos líderes religiosos? Porque a gente vê um crescimento de denúncias também nas pessoas cansadas aí de ficarem sofrendo descriminalização, preconceito. Qual que é a orientação para os frequentadores, para as pessoas que acompanham, seja o movimento que for, no seu caso da Umbanda, do culto afro-brasileiro, mas qual que é a postura que se deve adotar diante a isso? E você tem relatos de pessoas, ou você mesmo já sofreu algum tipo de preconceito, ou já acionou, já ligou para o Disque 100, ou foi à polícia por conta de crimes como esses? Eu vivenciei a oportunidade de ter nascido em uma família umbandista, então desde os meus primeiros passos eu cultuo a fé dessa religião e sempre teve uma estruturação muito grande em casa em respeito, àquilo que a gente cultua e que traz como fé para nós. Hoje, na posição de sacerdote espiritual, nós adotamos, é claro, um vislumbre de conhecimento para os praticantes e até mesmo para os demais sacerdotes do que é a nossa religião, do amparo legal que a nossa religião tem e a forma de se manter perante a atos de injúria religiosa ou de criminalidade no que diz respeito às práticas da nossa fé. Nós temos alguns movimentos aqui dentro até mesmo da nossa cidade, como por exemplo desfile cívico, a gente tem algumas palestras que a gente faz principalmente dentro do Centro Universitário do Unipam, a gente tem alguns encontros com alguns outros líderes religiosos e até mesmo algumas manifestações com outras entidades religiosas a fim de expandir o que é a prática da nossa religião e também difundir o conhecimento do nosso amparo legal e dos nossos direitos e também obrigações enquanto praticantes de Umbanda e de Candomblé. Dentro da nossa casa, a gente já sofreu alguns atos de intolerância, não em relação aos líderes, mas aos praticantes. Às vezes pegam pessoas que não detêm um determinado tipo de conhecimento dos seus direitos, que não gozam, às vezes, de uma articulação ou até mesmo de uma sobriedade para enfrentar aquela situação. E a gente sempre orienta que nos remeta o que aconteceu, que procure o Disque 100, que procure as autoridades presentes no local para poder reaver e tomar as devidas atitudes em relação àquele ato cometido. Wélida, você também já foi vítima de algum tipo de intolerância, já presenciou, já ouviu relatos e para você o que é preciso mudar?
Sim, eu já ouvi, já presenciei, já fui vítima. Também? Também, sim. Infelizmente é muito comum, mais comum do que a gente imagina, né? E eu acredito que esses números que são gritantes ainda estão subnotificados, né? Subnotificados, porque tem muita gente que tem medo de represália, de retaliação, tem muita gente que não tem acesso a essas informações, não tem acesso ao sistema e acaba que, deixa pra lá, né? Vamos deixar. Então, assim, eu acredito, Ludmila, que, de verdade, a melhor arma contra toda e qualquer opressão é a educação. Educação, e quando eu digo educação, de uma forma ampla, né? A gente tem aí a Lei 10.639, né, que torna obrigatório o ensinamento das práticas, cultura e religiosidade do povo preto, né, da diáspora africana nas escolas. Eu acho que é um ponto de partida gigantesco, né? A gente começa a cuidar da juventude, das crianças, educar, ensinar, né, a prática do respeito, da diversidade, que nós moramos num Brasil muito diverso, né? Várias religiões, várias crenças. Tem quem não crê em nada, que a gente precisa respeitar também, né? Então, assim, eu acredito que o caminho é esse. É uma roda de conversa, né? A gente acessar os meios, você tem um público muito grande, né? E a gente conseguir passar essa mensagem, educar, conscientizar o respeito, né? E quando for preciso, usar, né, a penalidade, que é necessário, né? Eu sou do esperançar. Eu acredito demais na mudança das pessoas, no acolhimento, né, na unidade, mas e que às vezes a gente tem que usar também os mecanismos legais, porque um crime não pode ficar impune, né? A gente precisa ser respeitado. O meu limite termina quando começa o limite do outro, então eu acho que é por aí, sabe? Conscientizar mesmo e a gente não se abaixar, não se curvar, porque né? Uma religião não pode definir uma pessoa. O Paulo Freire fala muito sobre o esperançar na mudança por meio de uma elaboração sistêmica entre diversos setores que discutam de uma maneira ampla a educação, numa educação transformadora, não impositória. Sim. Nesse sentido. Mas, às vezes, a ação é que vai provocar essa mudança do esperançar, doutor? Sim, a ação que vai provocar esse esperançar, né? E cada vez mais dialogar. Eu até queria aproveitar aqui a sua audiência, porque esse esperançar ele tem que vir imbuído de uma indignação também. A gente não pode mais aceitar ver esse tipo de situação e não se indignar. Tinha aquele ditado antigo que em briga de marido e mulher não se mete a colher, não se discute religião. Isso precisa acabar. Esse esperançar ele precisa vir imbuído também de uma indignação quanto ao sofrimento do próximo. A gente procura esperançar quando a gente ouve a Hélida dizendo da lei que, em tese, obriga as escolas a ensinar sobre a diáspora africana. Mas qual a aplicação disso? Eu disse anteriormente que o crime é de ação pública incondicionada, ou seja, independe de a pessoa ir até a delegacia fazer a queixa ou não. Então, quem ver esse tipo de situação, a gente precisa esperançar e se indignar. Precisa se indignar e denunciar a polícia. Chama a polícia na hora. Não é não meter a colher em assunto religioso. Não, chama a polícia, porque além de esperançar, nós precisamos também nos indignar. Até porque a gente só muda quando a gente tem atitude. Exatamente. Ficarmos acomodados assistindo aquilo tudo, vai ser uma cena de repetição. Exatamente. Não é? Pai Rodrigo, doutor Rodrigo, pai, tá vendo? Tá muito Rodrigo aqui hoje, mas, pai Rodrigo, então, para a gente finalizar, o que é preciso da gente levar desse programa? O que é preciso da gente levar para nossa casa, para o nosso trabalho? Quando a gente fala de umbanda, de candomblé, seja qual religião for de matriz africana ou não, mas o que a gente precisa de semear nos locais que a gente circula e para outras pessoas também que podem nos ouvir? Como é que a mudança acontece a partir de nós mesmos? A mudança ela começa a partir de nós enquanto sociedade, né, em ter renúncias em prol de buscar o conhecimento, buscar a quebra da estigmatização de uma sociedade estrutural que está interligado principalmente ao racismo, né, à injúria racial que a gente tem dentro da nossa religiosidade por ser um movimento que pratica mais de 80% pelas pessoas pretas. Nós precisamos, num todo,
darmos as nossas mãos e divulgar o conhecimento, né? Levar até ao próximo essa quebra de barreira da ignorância, que a ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento, da detenção daquilo que eu desconheço perante a seara do meu vivenciamento. De certa forma, também buscar políticas públicas para que ajude principalmente no combate a discursos de ódios que são feitos até mesmo em outras matrizes religiosas, né? Em casas neopentecostais, em casas às vezes que traz o cristianismo como a sua base, e que a gente permite e que vislumbra isso de forma virtual, de forma em cultos disseminados, né, um certo discurso de ódio, que as nossas crianças crescem ouvindo isso. Então você cresce, tem uma criança de 5, de 10, de 15, que acompanha o seu pai ao seu culto, e que ali tem um sacerdote, né, tem um líder religioso que ofende a outra religião, que fala que a dificuldade que você passa em casa é em prol de resquícios da religiosidade do preto, da religiosidade afro-africana. Então nós precisamos levar para todo canto que a gente conseguir ir, principalmente a disfunção da questão do nosso conhecimento. Ter janelas como a sua, como o seu programa, como a sua audiência, falar mais, debater mais e, quando necessário, também a imbuição da questão do amparo legal e de promoções governamentais que possam tolir ações nesse sentido, né, de intolerância, e trazer esse conhecimento, essa divulgação da nossa cultura enquanto fé e religião. Bom, esse programa está aberto sempre. Muitos debates ainda faremos aqui, viu, Hélida, doutor Rodrigo, pai Rodrigo, sobre essas questões. Podem mencionar quando vocês quiserem, porque aqui o nosso objetivo é levar a informação, é aparar essas arestas, é tentar provocar essa mudança que seja positiva. Obrigada, Hélida, por ter feito toda essa mobilização e sempre me acolhe também com tanto carinho. Eu que agradeço o acolhimento. Agradeço por você realmente se importar, né? Porque eu digo quando é que a gente no letramento racial a gente fala muito sobre em quebrar o pacto da branquitude. Eu sou muito criticada por isso. Lá vai a Hélida já falando em destruir as pessoas brancas, né? E é importante a gente falar sobre isso, que o pacto da branquitude não é a Hélida que odeia pessoas brancas, não é a Hélida que não quer, né? O pacto da branquitude é justamente a mesma movimentação que fomenta o racismo, né? A branquitude, quando a gente fala de branquitude, é um conjunto de atitudes, ideologias de pessoas que sustentam seus privilégios por ser brancas, né? E a gente ter como uma parceira, né? Isso é muito valioso para o movimento negro, para as nossas ações, para as nossas pautas, e eu agradeço mais uma vez o espaço. Estou sempre nesse movimento. Obrigada, viu, doutor Rodrigo? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E só complementando a fala do pai Rodrigo, é que é o seguinte, ele falou da internet. Uma das novidades que veio no início desse ano é que a pena para os crimes de intolerância religiosa é aumentada quando praticada na internet. Porque não existe mais a terra sem lei. E é importante as pessoas saberem disso, tá? Por isso que é importante nós termos esse espaço para poder falar. O crime é aumentado, não adianta achar que vai se esconder atrás de um computador, porque cada vez mais isso vai potencializando cada vez mais a violência contra os grupos praticantes dessa religião. Então é sempre bom falar sobre isso. Com certeza. Pai Rodrigo, obrigada pela presença também. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, a janela, principalmente para divulgar o nosso rito, a nossa ritualística. É sempre um prazer e uma honra poder levantar a bandeira do culto e da fé que eu cultuo. E sempre estamos aqui à disposição para qualquer tipo de esclarecimento que possa vir a interferir diretamente na nossa prática. E é sempre um prazer poder levar aquele pouquinho que a gente sabe, e às vezes aquela pessoa que nada tem. Estamos à disposição. Tem uma importância. Obrigada. O nosso programa chega ao fim. Sei que já passei da hora, mas eu não poderia deixar de avançar nesses assuntos importantes que nós discutimos hoje. Assuntos assim que estão em debate. A questão da intolerância religiosa, a gente mostrou aí os casos acontecendo. É importante falar das mudanças na legislação, o que ampara, o que protege, das mudanças no nosso contexto social que faz toda a diferença, e também de transporte de órgãos. Numa tentativa aí de mobilizar a sociedade para que, diante a sua generosidade, também coloque aí a doação de órgãos como prioridade. Beijo para todo mundo que acompanhou e salve vidas, viu? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.